E ó, o Flamengo, né, conseguiu um clima mais leve depois da vitória aí contra a Universidade Católica por 3-0, só que vive mais um momento ali conturbado. Não, é verdade. É a situação do Diego Alves. O Diego Alves, ele exigiu uma explicação do Flamengo com relação a tudo que aconteceu, porque o Paulo Souza, ele expôs o Diego Alves na coletiva de imprensa. O Paulo Souza, a gente tem até a sonora. Eu acho legal primeiro a gente colocar a sonora. Eu falei, inclusive, com o staff do Diego Alves hoje sobre a situação. Vai ter uma reunião hoje no Flamengo entre Braz, Spindel, Paulo Souza e Diego Alves. Não sei se o Grilo, que é o treinador de goleiros, também vai estar presente na reunião. Mas primeiro a gente vai escutar aí a declaração do Paulo Souza, que gerou uma polêmica dentro do Flamengo. O Diego, após o jogo do Botafogo, onde ele fez o aquecimento, no dia seguinte sentiu dores, ou reportou ao departamento médico dores públicos, um pouco dispersos, onde o departamento médico fez uma ressonância e temos que confiar no jogador, em tudo aquilo que ele vai nos... porque nós temos algo gráfico, não é? Para podermos analisar, e depois também temos que ouvir o que é que o jogador sente. E o jogador sentia muitas dores. Aliás, até ontem de manhã, porque nós temos um wellness todos os dias, onde um colaborador meu fala diretamente com todos os jogadores para poder ter sensações e perceber em que nível de dor, ou contrações musculares, ou dormiu bem, não dormiu, ou dormiu mal, para podermos ir ajustando o tipo de trabalho e as sessões. E ele no dia de manhã, ou seja, nesse dia de manhã, continuava a ter dores. À tarde, o nosso fisioterapeuta disse que o Diego estava melhorzinho, ou seja, que se sentia capaz para poder estar a treinar. Estamos a falar ontem. Ou seja, se vocês verificarem o que é realmente dores públicas, e normalmente o tempo que leva na recuperação não pode ser de um dia para o outro, ou por uma reunião que teve com o Bruno Spindel logo a seguir à hora de almoço, e que rapidamente recuperou e podia estar disponível para jogar. Aqui os processos não são assim. Os jogadores para jogar têm que treinar. E ele não treinou ainda nenhum dia. Deixando claro então a situação. Ele diz, o jogador se colocou à disposição para jogar numa reunião com o Bruno Spindel, num almoço com o Bruno Spindel. Bom, a versão do Diego Alves, que em momento nenhum ele se colocou à disposição para jogar, que ele teria inclusive falado para o Bruno Spindel, que é o diretor de futebol do Flamengo, que ele não poderia jogar. Então, que ele tem uma pubalgia, que é uma lesão no pubis, que ele está se recuperando, ele estava 8 dias já tentando se recuperar dessa lesão, e que ele afirmou para o Bruno Spindel que ele não poderia jogar, que foi exatamente o contrário do que o Paulo Souza diz na coletiva de imprensa. A situação é como essa informação chegou distorcida para o Paulo Souza. O que o staff do Diego Alves, eu falei hoje com o staff do Diego Alves, o que eles dizem, ele deixou claro que ele não poderia jogar. Ele está realmente muito chateado porque ele foi exposto em toda essa situação e que, inclusive, o Diego Alves, ele vinha treinando em muitos momentos separado dos dois outros goleiros, do Santos e do Hugo, e que ele em momento nenhum reclamou e que isso pode ter gerado um certo desconforto, porque muitos podiam imaginar que ele iria reclamar por estar treinando em separado durante muitos treinos do Flamengo. O Diego Alves realmente ele não falou nada, continuou fazendo o trabalho dele de acordo com o staff do Diego Alves. E outra, não há um diálogo, tá, entre o Paulo Souza e o Diego Alves. Desde a chegada do Paulo Souza, ele tirou o Diego Alves do time titular, não houve um diálogo, gerou um certo incômodo tudo isso, e fechando o que foi dito pelo staff, que eu perguntei, tá bom, com essa situação, tem como ele ficar no Flamengo? Porque hoje vai ter essa reunião. Mas ele está muito descontente e ele cobra explicação. E o que falou?
é essa pessoa do staff do Diego Alves. Thiago, ele tem pelo menos 3 propostas de times grandes e realmente pode ser uma possibilidade que ele saia do Flamengo no meio desse ano. Seria um acordo, porque o contrato do Diego Alves vai até o fim do ano. Ele queria ficar até o fim do contrato, ele chegou a negar algumas sondagens, mas é sim possível que o Diego Alves saia do Flamengo na janela do meio do ano. Agora tem que aguardar também essa reunião de hoje, o que vai acontecer na reunião de hoje. Só deixando claro também para passar para o Mauro também tem muitos contatos e sabe do que se passa. Eu acho que falhou o Bruno Spindel, na minha opinião, porque o Bruno Spindel estava na reunião. A própria matéria do Globoesporte.com, que deu essa situação, ela diz que o Bruno Spindel, para pessoas próximas, disse que realmente o Diego Alves teria dito que não poderia jogar. Por que ele não se pronunciou? Porque deixou o goleiro exposto, foi uma situação que gerou toda uma polêmica e que o Flamengo poderia resolver rápido. Eu estava na reunião com o jogador, realmente ele disse que não poderia jogar. E fim de assunto. Eu senti a falta, Mauro, da diretoria se pronunciar, que pode acontecer hoje, depois dessa reunião. Mas eu acho que deixou criar muito uma polêmica quando poderia ter resolvido mais rapidamente, na minha opinião. Só no Flamengo que acontece essas coisas, né? Polêmica porque o terceiro goleiro, vou repetir, terceiro goleiro, se envolve numa situação aí mal explicada. É óbvio que os dirigentes já erraram quando renovaram o contrato desse profissional, né, no ano passado. Não era para ter renovado. Numa análise de relação custo-benefício, numa análise técnica, vou lembrar, por exemplo, o jogo mais importante do Flamengo no ano passado, obviamente, foi a final da Libertadores, né? Qual foi a atuação do Diego Alves? Da mesma maneira que o Everton falhou, na minha opinião, que fez que ele falhou, tomou um gol defensável do Gabriel, ele tomou 2 gols defensáveis. Um goleiro do nível do Diego Alves, você espera o quê? Que ele faça a diferença. Tanto a bola do Rafael Veiga quanto a bola do Daverson. A do Daverson, inclusive, eu não tenho certeza nem se ia pro gol. Eu desconfio que ela bateu nele e foi pro gol, que ela não iria pro gol. E nas duas ele não fez diferença. Não foi o goleiro, o Diego Alves, o goleiro internacional, o pegador de pênalti, não foi nada disso. Foi um goleiro comum nos 2 momentos ali. Jogou 26 de 38 jogos. Ficou fora de 9 de 10 jogos fora do Rio de Janeiro no Brasileirão. Então, essas lesõezinhas aí já vêm de algum tempo. Por que renovaram o contrato? E por que não conversa com o técnico, né? Conversa com o chefe do técnico? Não entendo também, né, sobre essas questões. A conversa teria que ser diretamente com o treinador. Se eles não se bicam muito, eventualmente, não sei se bicam ou não, parece que não, né? Não tem um diálogo. Conversa profissional tem que ter. Você pode não se dar com o seu chefe, mas o assunto do trabalho você tem que ter. Não importa. Se o assunto é o trabalho, você tem que ter, né? O meu chefe não gosta de mim, tá, mas você pode não tomar café com ele, não falar de futebol, não falar que foi à praia no fim de semana, comentar que viu um filme, série, nada, mas sobre o trabalho você tem que falar. Não tem nenhum diálogo sobre amenidades, mas sobre o trabalho você tem que falar, porque você tem uma relação de trabalho. E aí fala com o cara que na hierarquia, em tese, é o chefe do chefe, né? Que o diretor é acima do técnico, acho eu. Então, acho que é muito barulho que poderia ter sido evitado na não renovação do contrato. E se ele tem esses 3 contratos, esses 3 convites, o que estão esperando para rescindir e fazer com que o Diego Alves siga o caminho dele, seja feliz em um outro clube, deixe o Flamengo para trás e vire essa página? Porque ele não tem nada para acrescentar ao Flamengo hoje. Aliás, o Diego Alves tem, na verdade, um currículo no Flamengo de impasses com treinadores, né? Em 2018... Ele se machucou, para variar, se machuca muito, né? Infelizmente, que pena. E ele estava fora. Aí o César, que nem joga mais no Flamengo, vinha jogando. O Flamengo fez um jogo contra o Paraná Clube no final de semana e o César foi mantido, né? Pelo Dorival Júnior, que era o técnico. E o que aconteceu? O Diego foi liberado, mas treinou muito pouco, né, antes do jogo contra o Paraná. O Paraná já estava até rebaixado, era o pior time do campeonato. Era um jogo relativamente fácil em Curitiba. E o Dorival decidiu o seguinte: não vou escalar o Diego, vou manter o César. E o Diego vai ser preparado durante toda a semana que vem para o jogo contra o Palmeiras, que era o líder do campeonato. O Flamengo tinha que vencer o Palmeiras para se aproximar. Esse jogo foi 1-1. Gol do Dudu e gol do Marlos Moreno, até que nós lembramos há pouco aqui. E aí o que aconteceu? O Dorival Júnior decidiu manter o César e o Diego não aceitou ficar na reserva. Foi uma confusão danada. É só puxar pela memória, gente. Acabou que ele não viajou, não quis viajar, aí falou com o dirigente, depois teve uma discussão na frente de todo mundo, foi amplamente noticiado. Até com o Noval, que é o cara hoje que voltou a fazer ali trabalho profissional, mas era o dirigente que estava à frente do profissional, o Dorival, foi um desgaste danado.
E ele só não saiu do Flamengo porque logo depois termina o mandato do ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello e assume o Rodolfo Landim. E aí, quando assumiu uma nova diretoria, zeraram a pedra. Já tinha contrato com o Flamengo ia ter que contratar outro goleiro. Olha, o problema que você teve foi com o técnico que foi embora, com o pessoal que foi embora. Então, 0-0. E ele, inclusive, eu falei isso na época, eu achei que ele foi muito mal. Ele, o Marcos Braz, o Landim, todos eles. Porque a primeira entrevista do Diego Alves, em 2019, coletiva, dizendo que continuava no Flamengo, foi citando as pessoas com as quais ele se desentendeu, fazendo referências, e elas não estavam ali para se defender. Nem o Bandeira de Mello, nem o Lomba, que era o vice de futebol, nem o Dorival, que era o técnico. Eu achei aquilo muito ruim, porque aí não dá, né? Você vai falar dos caras que já foram embora. Ele deveria ter falado do futuro, mas teve ali referências então ele serviu até de ferramenta política. Sem querer ou não, serviu. Porque, evidentemente, o grupo que assumiu é fortemente adversário daquele que saiu, né? E os derrotou nas urnas. Então, o Diego já tem um histórico no Flamengo de problemas. De lesões, que são várias, os números mostram isso, e problema com o técnico. Então, o que tem que fazer hoje? Conversa, tem 3 propostas, meu Deus, que coisa maravilhosa. Rescinde. Estamos em maio. Rescinde, vai para outro clube, siga o caminho dele, seja feliz, faça grande defesa, pegue pênalti de todo mundo aí, faça o que ele tiver que fazer. Mas o Flamengo tem que virar essa página. Aliás, não deveria nem ter renovado com ele, nem com o Diego Ribas. O Felipe Luiz, acho que sim. Agora, o Diego Ribas tem uma diferença para o Diego Alves. O Diego Ribas, ele fica na reserva, ele não reclama, né? Ele faz o trabalho dele. Você não vê problema com o Diego Ribas. Você pode não gostar do futebol dele, achar que ele já passou, é outra história. Mas ele está ali, faz o trabalho. Você não vê uma polêmica com o Diego Ribas. O Diego Alves, ao contrário. Em comum, eles têm, me parece, além de outras questões, pessoas que são relacionadas a eles, né? O primeiro nome. Ô Mauro, eu concordo com você quando você diz que ele está no mau momento. O Diego Alves está no mau momento, não é goleiro hoje para ser... Sim, não é goleiro hoje para ser titular do Flamengo. Agora, eu acho que também, quando a gente conversa com o treinador ele fala, você tem que ter o grupo inteiro na mão. Não interessa se é o terceiro goleiro, se é o segundo, se é reserva, se não é. Faltou um pouco ali de sensibilidade do Paulo Souza para expor a situação. Eu acho que não. Eu acho que ele quer chutar o balde mesmo. Tá na cara que ele quer chutar o balde. Mas aí não contando uma mentira. Mas será que é mentira? Aí a palavra de um contra a palavra do outro. Mauro, ó. Peraí. Calma aí. Como é que você pode afirmar que é mentira? Aí o Bruno Spindel vai se pronunciar. Então ele vai ter que falar. Isso. Ou vender o peixe errado do Paulo Souza. Essa é a questão. Você acha que pode ter sido uma intriga de alguém que falou? Intriga não. Telefone sem fio. Telefone sem fio, intriga, pode ser 1000 coisas. Agora, do ponto de vista... É evidente, gente, que tem um desgaste ali. Vamos lembrar que a do Carioca final. Problema de jogadores com Paulo Souza. Me parece que ele resolveu expor a ferida aberta, que não está cicatrizada. O técnico está sob pressão. Resolveu chutar o balde. Mas ele poderia falar, entendeu? Ó, não tá sendo legal pro grupo, não tá tendo uma postura legal pro grupo. Agora, falar que ele falou que jogaria, quando ele falou que não jogaria... Mas ele falou pro Spindel. Sim, então será que o Spindel passou errado? Não sei. Ou erro de comunicação, por bem, por mal, não sei, aí eu não posso falar. Porque a matéria do Eric, do Cauê, mais alguém fez a matéria do Globoesporte.com e eles apuram muito bem, são caras super bem informados. Ela disse que o Bruno Spindel revelou para pessoas próximas que o Diego Alves realmente teria dito que ele não iria jogar. Mas o que chegou pro técnico? É isso aí. Essa que é a questão. De que maneira isso chegou pro técnico? Se chegou para ele que ele queria jogar, o que ele quis dizer, não dá pra jogar sem treinar. O cara, de repente, ficou. E ele foi perguntado, não foi ele que expôs, não. Perguntaram pra ele. Perguntaram pra ele e ele falou. Eu acho o seguinte: esses técnicos portugueses que vêm lá de fora, o Abel também é muito incisivo nas suas entrevistas, quando tem que falar, fala o que pensa. O Vitor Pereira tem dado ótimas entrevistas. Esses caras, gente, eles não estão preocupados com isso. Eles vão e falam e acabou. O Jesus também era assim. O cara vai e falou, é isso e acabou. Agora, o que me pareceu ali, essa aí é uma observação minha, posso estar errado, que o Paulo Souza aproveitou esse imbróglio para colocar mais ou menos o seguinte: olha, eu estou enfrentando problemas internos. Tem um jogador que torce o nariz para mim. O recado que eu entendi foi esse. Em código ele falou foi isso. O jogador que quer jogar no campo. Por que o jogador vem falar comigo? Vai falar com o diretor executivo? Mauro, sobre uma questão de campo. A gente vai seguir esse debate no YouTube já já. Maurão, te interrompi. É isso. Acho que ele tentou ali expor uma situação que ele está enfrentando interna. Ele aproveitou o ensejo e jogou no ventilador, literalmente. E falou abertamente. Agora, por que o goleiro conversa sobre uma questão de campo, não com o treinador, e sim com o dirigente? Isso é que eu não entendo. Esse assunto tinha que ser com o técnico. Chegar para o técnico, preparador de goleiro, olha, é o seguinte, eu tô bom, não tô bom, tô com dor, não tô com dor, posso jogar, não posso jogar. Enfim, aí fica um telefone sem fio. Você vê que na própria apuração dos colegas do GE, o Bruno Spindel falou para pessoas próximas. Então, assim, não estou dizendo que a informação está errada, pelo contrário, todo respeito ao trabalho dos colegas, mas
O Bruno Espírito não falou com nenhum jornalista, então. Nem falou com ninguém. Ele tem que falar. Ele tem que falar. É isso, essa é a minha cobrança. Obviamente, todo mundo tentou falar com ele e não conseguiu falar. Então, hoje eles vão fazer uma saída para isso aí. Se de fato ele tem essas propostas, né, como diz aí o pessoal que trabalha para ele, a melhor coisa a fazer hoje é rescindir o contrato e seguir o caminho dele. O Diego Alves tem que ser página virada no Flamengo. Já deveriam ter virado a página no ano passado. Eu acho que ele foi um grande goleiro. Hoje acho que não é mais, pelo que ele fez no ano passado ou não fez. E é um jogador de difícil trato, me parece, quando não está jogando. E isso aí não é uma opinião, uma constatação. É só pegar o histórico dele. Até na Espanha, se você pegar nos jornais da época, 2013, teve problemas com técnicos por lá. Então, um cara desse, ele não vai mais ser titular. O Flamengo contratou o Santos para ser titular. E o Flamengo tem que contratar o Flamengo tinha que fazer duas coisas agora. Uma, negociar o Diego Alves. Rescinde o contrato, segue o caminho dele, seja feliz. Outra, contratar outro goleiro que possa disputar a posição com o Santos. Um bom goleiro no meio do ano. Tem 2 goleiros, que o Hugo tem que ser reciclado, emprestado. O Hugo, acho que é uma outra questão. E um cara do tamanho do Diego Alves, professor, só para concluir, que ele foi feliz lá com o Jorge Jesus, o campeão de tudo, e quando não joga e tá essa fumaça com o Paulo Souza condutor, o cara fica por trás, minando, viu? Minando, ó, o homem pode votar o Jesus, que tem um grau de amizade ganhado junto. Eu vivi isso no Corinthians quando o Mirandinha... O Evaristo de Macedo chegou, o Mirandinha ficava por trás, aí, que ele não gostava do Oswaldo, quando o Evaristo chegou, o Evaristo falou, ó, tu não jogava com o Oswaldo, também não vai jogar comigo, não. E aí mandou ele pro Juventude. O cara, quando tem moral, fica por trás minando também. Eu queria só dizer o seguinte, um dia a gente estava fazendo um programa aqui, eu lembro bem, porque o Mauro estava sentado no lugar do Bruno aí, e quando eu disse o seguinte, olha, ainda aquele episódio de Jorge Jesus, eu estranho muito que a diretoria de estadistas não tenha sentido, perguntado ou descoberto antes quais eram as intenções do Jesus. Você lembra disso, né, Mauro? Falei, pô, não é possível. Ele escondeu de todo mundo, que é verdade, escondeu de todo mundo. Mas a diretoria de estadistas deveria saber que o meu grande treinador já comprou a passagem para ir embora. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer. Aqui, há instantes, o Asmar usou a palavra intriga. Eu achei que é a palavra correta, porque vendo de longe, atenção, vendo de longe, a gente está vendo o Flamengo como se fosse um palácio da nobreza. Um festival de intrigas, um festival de punhais. Essa é a visão que a gente tem. Estou vendo de longe. Pode daqui a pouco surgir uma informação? Não, ao contrário, é um sonho dourado. Né? Essa é a informação. Eu acho que estão apunhalando gente para lá e gente para cá. É claro que o Spindle deveria ter dito, num padrão normal... Vanderlei, estamos de volta à Rádio Jovem Pan. Então agora você está na rádio... E no YouTube, você que está no YouTube, 26 mil pessoas, deixa o seu like. Desculpa, Vanderlei. Não, perfeito. Eu estava dizendo que o Flamengo tem, olhando de longe, parece um palácio da nobreza, um festival de intrigas, um festival de punhais. Né? É claro que, com essa efervescência toda, o Spindle deveria ter falado para o goleiro dele. Olha, não é melhor você falar com o Paulo Souza? Você veio falar direto comigo. O Paulo Souza se sentiu mais uma vez desprestigiado. É óbvio, né? Claro, tá nessa turbulência toda. E o goleiro que tá brigando com ele, vai falar com a diretoria e é recebido pela diretoria e depois não chega a informação correta ou não importa. A dúvida tá sobre a mesa, tá certo? Pro Paulo Souza, o chamado, com todo respeito, marido traído, não dá, né? Quer dizer, tá uma esculhambação. E deveria ter a sensibilidade de perceber que não há mais clima pro goleiro. Faz tempo. Sabe, é aquele cara que vai para lá. Isso acontece em outras equipes também. Não adianta ficar com o cara lá. Deu para perceber, o corpo tá lá, a cabeça tá longe. Cria uma nuvem cinzenta no ambiente. É um pepino. E se tem mesmo ofertas... Pô, cara, seja feliz, vai embora, tirou o problema da frente. O Inter já mostrou interesse, então, o próprio São Paulo já mostrou um certo interesse com o Rogério Tira o problema da frente, o cara não vai mais lá, segue a vida dele, seja feliz, e o Flamengo vai atrás de um goleiro, contrata. Então, eu acho exatamente isso. Eu acho que, olha, o Flamengo está criando problemas internos, está criando mais problemas do que adversários em campo. Incrível, né? Toda hora a gente fala aqui, não é que olha que o adversário vai atropelar o time do Flamengo.
que vai melhorar ou tenta melhorar. É problema interno, diretoria, um querendo a cabeça do outro. Houve uma rachadura aí com esse negócio dos sócios, na verdade, segundo informações, parte queria, parte não queria. Quer dizer, o Flamengo arranjou um salseiro nos últimos tempos para a vida dele. É uma condição inexplicável.